Web aula Educação no Campo. Para início de conversa, a educação do campo sob o olhar de Antônio Cícero de Souza, agricultor familiar residente no sul de Minas Gerais. Que não é só para ensinar aquele ensininho apressado, então que podia ser um tipo de educação até fora da escola, da sala, que fosse assim de um jeito misturado com o de todo dia da vida da gente daqui, que podia ser um modo desses de juntar saber com saber e clarear os assuntos que a gente sente. Exemplo assim de começar pelas coisas que o povo sabe, e vou dizer mais, eu penso que muita gente vinha ajudar, desde que a gente tivesse como acreditar que era uma coisa que tivesse valia mesmo, uma que a gente pudesse fazer e tirar todo o proveito, para toda a gente saber de novo o que já sabe, mas que pensa que não. Parece que nisso tem segredo que a escola não conhece, quer dizer, de um jeito que pudesse juntar o saberzinho da gente que é pouco, mas não é, eu lhe garanto. Então era bom, então era, o povo vinha mesmo e havia de aprender. E esse, quem sabe, é o saber que está faltando para o povo saber? Educação no campo. A partir da fala do Sr. Antônio Cícero de Souza, mais conhecido como Cisso, iremos apresentar desafios importantes na constituição de um currículo adequado para a educação do campo. Que não é só para ensinar aquele ensininho apressado, ou então que podia ser um tipo de educação até fora da escola, da sala, que fosse assim de um jeito misturado com o de todo dia da vida da gente daqui. Um aspecto importante dessa fala é que ele apresenta o desafio de não querer e não precisar do ensininho apressado, o ensino da cidade que é levado para o campo, esse ensino que não condiz com suas reais necessidades. O necessário e mais coerente é que fosse assim de um jeito misturado com o de todo dia da vida da gente daqui, ou seja, que a realidade do campo fosse incorporada ao currículo. É importante destacar as seguintes questões relativas à escola rural, o modo como ela tem sido concebida enquanto uma instituição, a importância de ser considerado o cotidiano do grupo, as pequenas manifestações do imaginário grupal. Mas um aspecto importante, que podia ser um modo desses de juntar saber com saber e clarear os assuntos que a gente sente, exemplo assim de começar pelas coisas que o povo sabe. É preciso identificar o cotidiano campesino manifestado em suas práticas educacionais e discutir a educação do campo como uma inter-relação entre o conhecimento e informação, construção e desconstrução, para que finalmente haja transformação. Para isso, é importante que sejam observados a vida sociocultural da comunidade, o desenvolvimento de um esboço do relacionamento com o meio em que está inserido. Afinidades com o espaço escolar do campo, formas de absorção das transformações no mundo rural. E o mais importante, a observação das manifestações culturais e do saber da população do campo incorporado ao seu cotidiano. Porque, como afirmam Moreira e Silva, a cultura é o terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes concepções da vida social, é aquilo pelo qual se luta e não aquilo que recebemos. Mais uma vez se reafirma que tem que se juntar o ensininho apressado com o saber misturado de todo dia. O currículo não é o veículo de algo a ser transmitido, passivamente absorvido, mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá a cultura. O currículo é, assim, um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão. Antônio Flávio Moreira e Tomás Tadeu da Silva. Mas o momento da fala de Cisso, e vou dizer mais, eu penso que muita gente vinha ajudar, desde que a gente tivesse como acreditar que era uma coisa que tivesse valia mesmo, um que a gente pudesse fazer e tirar todo o proveito. Nesse trecho ele afirma que se fosse interessante para eles, vinha muita gente ajudar, ou seja, haveria a participação e o apoio da comunidade rural. A realidade das escolas rurais é bastante diferente, muitas estão sendo fechadas e há um índice grande de evasão escolar, pois a comunidade rural não se identifica com a escola oferecida. Os problemas de resistência à escolarização aí frequentemente encontrados são devido ao fato de que a mensagem da escola não se integra no sistema de necessidades vitais ao homem que trabalha e vive no campo. A integração efetiva da escola com as necessidades vitais do sujeito só ocorre quando eles propõem a migração para a cidade ou se envolvem com relações materialmente significativas de caráter urbano. Martins.
E se isso ainda continua? Para toda a gente saber de novo que já sabe, mas pensa que não, parece que nisso tem segredo que a escola não conhece. Quer dizer, de um jeito que pudesse juntar o saberzinho da gente, que é pouco, mas não é, eu lhe garanto. Os movimentos sociais do campo, tão presentes e atuantes na nossa cena social, econômica, política e cultural, marcam a concepção de direitos e especificamente do direito à educação e do dever do Estado. Podemos perguntar como vem marcando a formulação de políticas, de normas e diretrizes da educação e da formação de educadores e educadoras. A partir dessas marcas, os movimentos sociais da dinâmica imprimem ao campo, torna-se urgente rever o paradigma urbano, as estratégias de adaptação, a configuração de um perfil único de profissional. Arroio. Para isso, a estratégia que vem sendo empregada é criação de seus próprios programas e pressionar por ocupação dos espaços e instituições responsáveis pela formação, criação de convênios ocupando os espaços já instituídos. A defesa da legitimação da presença nas instituições destinadas à formação docente com formação específica. Para uma formação específica se faz necessário educadores do campo no campo, o que na realidade é bem diferente. A maioria do corpo docente vai da cidade para o campo e retorna para a cidade, não se envolve e não cria vínculos com a cultura do campo. Por isso, os movimentos sociais defendem a formação para a docência no campo de quem vive nas comunidades rurais. Já existem cursos de graduação para aqueles inseridos e atuantes no campo. Os movimentos sociais defendem um preparo direcionado para a realidade do campo com currículos e material específicos. Para isso é urgente a interiorização da educação superior. Será que tudo isso é realmente possível? Será que existe a realidade da escola do campo no campo? Existe sim e é possível. O Brasil possui mais de 70 mil escolas públicas em zonas rurais, segundo o censo de 2013. Nessas escolas, de acordo com a LDB, o sistema de ensino deve ser adequado às peculiaridades da vida rural, assegurando conteúdos e metodologias adaptados aos interesses da população do campo. No entanto, essa ainda é uma realidade distante, faltam recursos financeiros e pedagógicos, professores especializados e transporte público de qualidade para que se garanta a frequência dos estudantes. Quais são os diferenciais da educação do campo? O que deve ser feito para valorizar e preservar a cultura rural? Exemplo de que deu certo. Escola Municipal Professor Hermínio Pagoto, 172 estudantes, 119 no ensino fundamental e 53 na educação infantil. Estrutura física impecável e adequada à mobilidade de portadores de necessidades especiais com atendimento especializado. Tais conquistas são resultado do comprometimento do corpo docente, do envolvimento da comunidade e do apoio do poder público e dos movimentos sociais. Concluindo, a escola rural não é uma utopia, ela é uma realidade que precisa ser difundida e expandida para toda a população campesina brasileira e cabe a nós, professores e pedagogos, auxiliar e participar dessa difusão e luta para que as políticas públicas sejam efetivas dentro das especificidades e reais necessidades do povo do campo, que é uma parte da nossa população e que é extremamente importante para a economia de nosso país e devendo ser valorizada e reconhecida como tal.